Oi, manas, tudo bem? Esse é o canal Sobre Elas, eu sou a Amy e olha quem tá comigo de novo! Euzinha! Samantha Brasil, maravilhosa, do Cineclube delas, do Feito por Elas, que mais? Das do Delírio Elviras. Nerd, das Elviras E do Sobre Elas? e do Sobre Elas! Hoje a gente vai falar do Oscar 2018. Porque eu sei que já tem muita gente falando e tal, eu tenho visto, adorado os vídeos, mas tá faltando uma coisinha. Uma coisa importante, inclusive, né? Muito importante. Que não tá sendo dita porque simplesmente não está lá. E a gente tá aqui pra quê? Pra problematizar, pra trazer o que não tá lá pra cá. De tornar visível o que tá invisível. Exatamente. Uma perguntinha, cadê as mulheres do Oscar? Foram esnobadas. As Totalmente. esnobadas do Oscar. Quase uma série de TV brasileira. Podemos fazer, né? Eu acho. Isso é 2018, mas podemos ir fazendo retrospectivamente, né? De Total, cada ano. eu acho. Porque são muitas. E sempre se fala, né? Ah, mas não é uma mulher fez filme interessante, por Não. isso que não foi indicada, tem essa falácia, né? Ó. Então a gente pode fazer uma série de programas Eu depois, acho. hein? Vamos. Se vocês quiserem, É, se vocês ficar quiserem, legal. comenta aqui. 2017, 2016, vai indo. Eu acho. E a gente pode também fazer dos festivais do Brasil, que até tá tendo mais representatividade agora. Estão tentando. É. Né? A gente tem que reconhecer Vamos dar um o esforço. biscoito, vamos dar um biscoito. É, toma. Mas eu acho super legal, se vocês quiserem ver as esnobadas dos anos anteriores, comenta aqui, que a gente faz esses vídeos pra vocês, né? A gente é sã, porque eu sou uma pessoa péssima e eu não vejo todos os filmes. Mentira, Conta ela é logo. maravilhosa. É nada disso. Conta logo, amiga. Que você não pode opinar. Porque é o Mentira, seguinte, mentira. gente, eu tenho uma cota pra ver filme de homem. Então, eu não queria também fazer um filme do Oscar que fosse filme de homem, porque, na boa, pra ver filme mediano, eu vejo filme bom de mulher. É isso. Ou Escolhas. até mediano de mulher, não Ou tem até problema. mediano. A gente é muito mais dura com as mulheres, né? Tipo, tem que ser um filme muito bom das mulheres pra Isso, gente também poder tem ver. isso, é. Aí o homem a gente vê vários filmes bosta, né? Porque o que eu já vi filme Exatamente. bosta de homem, que meu Deus As do céu. mulheres são muito mais cobradas. Né? Se a mulher não fizer a última obra-prima do cinema, ela não merece ser incluída nas premiações, de modo geral. E ela não merece ser vista, né? Tipo, ela não Pior. merece nem ser nem vista, não precisa nem ver. Porque se ela mudou o cinema, beleza. Agora, tipo, na boa, até você mudar o cinema, o que você tem que fazer, o que você tem que ter de reconhecimento pra poder conseguir dinheiro pra fazer um filme, pra mudar a história do cinema é complicado. Então, a gente tem um tempo só e a gente tem que escolher. Eu tenho que ler uma opção de coisa, eu adoro, vejo muito filme porque eu trabalho com isso. Só que eu tenho uma cota para filmes de homens, brancos principalmente. E uma parte da cota eu guardo pro Festival do Rio. Então o resto do ano sobra pouco. Então, assim, tem uns filmes do Oscar que, desculpa, eu não vou ver. Bom, mas eu vejo. Mas por isso que eu tenho amigas que vêm e ela viu tudo. E por isso que eu trouxe essa Não Samantha é? aqui, não é? Então, por eu ter visto tudo, é que a gente pode falar que tinham várias mulheres incríveis, com filmes extraordinários, e que não estão no Oscar. Por E quê? por que elas não estão? Essa é a grande pergunta. E se a gente fizer um apanhado histórico do Oscar, a gente percebe que em 90 anos, não são 9, não são 10, são 90 anos de história do Oscar, só 5 mulheres foram indicadas, não é que ganharam, foram indicadas na categoria de direção. Ou seja, é muito bizarro. E É só muito uma bizarro. ganhou. Só uma mulher ganhou até Uma hoje. mulher. Uma. Exatamente. Dessas 5 mulheres foram a Lina Wertmüller, que é uma italiana, Jane Campion, que é neozelandesa, com piano, Catherine Bigelow, que foi a única mulher que ganhou até hoje um Oscar de direção na história do Oscar, Sofia Coppola, e agora a Greta. Então, assim, são só 5 mulheres na história do Oscar que tiveram essa chance de concorrer. O que eu acho que mais complicado nisso tudo não é nem se as mulheres fizeram filmes bons ou ruins, não é isso. Elas não têm nem a chance de concorrer. Enquanto que estão indicadas, por exemplo, inúmeros filmes medíocres, como 3 Anúncios para um Crime, né? E ganhando muitos prêmios. Então, assim, como é que isso funciona? Não à toa, até praticamente ontem, o Oscar era composto, os votantes do Oscar, que são muitas pessoas, era composto, por sua maioria, de pessoas, homens brancos. Muito imbuído da hashtag, por exemplo, Oscar So White, que começou -se a mudar e a repensar esse repúdio que teve na academia por conta desses votantes. Então, assim, tentou-se dar uma pequena, mas põe pequena, ênfase no pequena, melhoradinha nessas pessoas que votam o Oscar. A gente pode perceber claramente o quanto isso de fato impacta.
Só para citar um exemplo recente, a gente teve agora no Festival de Berlim inúmeras mulheres concorrendo nas categorias e, coincidentemente, muitas mulheres ganharam a competição em Berlim desse ano. Você acha coincidência, Amy? Não é trabalho, é Exatamente. militância, é luta. Não é aquilo, vai ter mulheres no júri, então obviamente só vamos premiar mulheres. Não é isso, mas é claro que o que muitas vezes talvez homens achem, né, que não seja relevante, para as mulheres podem ser relevantes. E não só colocar mulheres para competir, e aí são os mesmos caras brancos héteros de sempre que estão ali julgando os filmes. Então já a gente vai falar das 4 ou 5 mulheres excluídas, mas antes... Algo me diz que tem um micro spoiler, não sei Não aonde. fala, não fala, peraí. Chegaremos lá. Mas é importante a gente falar isso, que a gente precisa ter mulheres concorrendo ao Oscar pra gente mudar esse quadro de uma mulher ganhar direção. Como assim? Uma mulher na história do Oscar só ganhou a direção. E se a gente for pensar nessas 5 mulheres que concorreram à direção, nenhuma era negra. Nenhuma. E esse ano, inclusive, a gente tem a primeira mulher que tá concorrendo à direção de fotografia. E a gente que trabalha com fotografia sabe o quanto esse meio é machista, o quanto a gente é subjugada por ser mulher, por acharem que a gente não aguenta peso, por acharem que a gente não entende quanto um homem. Então a gente é testado o tempo todo no set. Então foi um grande ganho esse ano ter o Mudbound com a direção de fotografia. E só como uma pílulazinha assim boa pra gente colocar aqui nesse tema, que a gente já falou outras vezes, mas quem inventou o cinema narrativo foi uma mulher. Então você aí, homem, que já tá escrevendo um textão falando que a gente não tem que falar isso, que não existem mulheres fazendo cinema bom, quem inventou foi uma mulher, desculpa. Alice Guy foi a mulher que criou o cinema narrativo como a gente conhece hoje, né? Uma francesa que foi morar nos Estados Unidos. Ela era assistente do Gaumont, mas a história do cinema apagou essa mulher, que está sendo agora redescoberta graças a feministas, obviamente. E sim, a gente só fala sobre Méliès, o mar de Méliès, e essa mulher foi invisibilizada. Ninguém aqui está tirando a importância do Méliès, não é isso. Mas por que essa mulher foi apagada da história? Então por isso que a gente decidiu fazer esse vídeo com esse outro viés. Assim como a Alice Guy Blaché foi apagada, né? O Oscar, assim, a gente sabe que é comercial, que é hollywoodiano, mas assim, muitas vezes um portal de visibilidade para os filmes muito grande, que vão passar no cinema comercial, que vão para o cinema que só tem blockbuster. Então é muito importante estar lá. E que vão possibilitar que essas mulheres depois consigam financiamento para fazer novos filmes. Porque, bem ou mal, essas premiações todas incluem isso, né? É muito dinheiro que rola. Não é simplesmente falar, nossa, ganhei o Oscar. Não é isso. É toda a indústria capitalista, né, que vai girar em torno disso. Então, essas pessoas que amanhã vão ser chamadas a fazer um novo filme simplesmente porque tem lá o selinho do Oscar, por exemplo. Isso vale pra qualquer festival, obviamente. E aí, pra gente já começar a falar dessas mulheres que foram esnobadas pelo Oscar, eu acho que a gente pode lembrar de cara da Sofia Coppola. Uma que, inclusive, ganhou o prêmio ano passado em Cannes, que foi uma mulher que ganhou, a segunda mulher a ganhar o prêmio de direção na história do Festival de Cannes. Inclusive, é uma das que já foi indicada pro Oscar com Encontros e Desencontros. Encontros e Desencontros, que é um filme que eu adoro. E ela foi completamente esnobada pelo Oscar. Não sei porquê, quer dizer, a pessoa foi reconhecida, inclusive, num outro festival de muito maior prestígio, inclusive como o Festival de Cannes, né? Ganhou o prêmio de direção. E no Oscar ela foi simplesmente esquecida com um filme brilhante. Um filme, inclusive, que é super feminista no sentido de... Ela teve uma preocupação de fazer uma nova roupagem de uma história que já havia sido filmada na década de 70 pelo Don Siegel. Ela pega tudo que estava lá sob uma perspectiva masculina naquele filme anterior e ela coloca uma roupagem feminina nesse filme. You're a most unwelcome visitor. And we do not propose to entertain you. Quer dizer, uma mulher que estava preocupada de fato em pensar linguagem, representação, um roteiro que fosse do ponto de vista das mulheres para contar uma história que é um estranho entrando na nossa casa, na nossa vida, como um grupo de mulheres, 7 mulheres lidam com esse estranho. Can I get you anything? The enemy is not what we believe. Quer dizer, é muito atual. E é mais maravilhoso. atual impossível. E na boa, a fotografia é maravilhosa, a direção de arte é maravilhosa, o figurino é maravilhoso. Nossa, eu vejo tantas categorias pra esse filme, tá? A direção. A direção dela é incrível. Melhor filme. Eu vejo tantas categorias que eu fico, gente, como assim? Não foi indicado a uma? Ele foi completamente esnobado. A uma categoria.
Segundo filme esquecido pelo Oscar. Que também é um filme que também teve uma polêmica, mas que é um filme ultra bem dirigido por uma outra mulher que foi a única mulher a ganhar um Oscar até hoje, ou seja, ela tem inclusive o hype de já ser uma mulher consagrada na indústria, que é o Detroit Rebelião, da Catherine Bigelow. Né, ele vai falar de uma história também que é baseada num fato verídico, que foi um massacre, uma violência muito grande, vivido pelas pessoas negras de Detroit, na década de 60. Uma história que até hoje não teve solução juridicamente falando, e ela vai reconstituir essa história num filme que é praticamente um filme de terror, se a gente pode dizer dessa forma, porque ela consegue, com uma câmera na mão, colocar os espectadores quase que dentro daquela violência que os personagens estão passando. Então é um filme incômodo, é um filme indigesto, é um filme difícil, mas que é um filme super bem dirigido. E o filme não foi esnobado, completamente esnobado pelo Oscar. Gente, isso eu como diretora, isso é o que eu mais quero geralmente no meu filme, é trazer o espectador pra ter essas emoções. Sim. Que, né, se colocar no lugar do personagem, enfim. E o filme é uma super crítica social ao sistema policial americano. E a gente poderia, inclusive, fazer uma dobradinha dele com o filme da Ava DuVernay, o 13ª Emenda, pra falar sobre o encarceramento em massa da população negra estadunidense. Mas será que os Estados Unidos tá querendo falar sobre isso nesse momento? Será? Era Trump? Será? E aí eu fico pensando se é por esse motivo que o filme vai muito na ferida e eles não estão a fim de falar sobre esses problemas no momento, então o filme foi meio que esnobado por conta disso, porque é um filme excelente. E não está em nenhuma categoria do Oscar. Nenhuma. Nem, sei lá, qual categoria que a gente não sabe o nome, também não está. Uma categoria de assim, inventar uma categoria. Também não está. Não está. E é curioso porque é justamente a única mulher que até hoje ganha um Oscar, ou seja, teria um selinho de uma diretora muito boa. Que já entrou no sistema, né? Que Exatamente. já conseguiu furar esse bloqueio. Que, pra quem não lembra, ela fez Guerra ao Terror, que ganhou o Oscar em 2010. E se a gente for nessa linha que a Sam tá falando, do encarceramento em massa, da violência policial, pode até, inclusive, falar daqui do Brasil, daqui do Rio de Janeiro, do que tá acontecendo agora. Exatamente. Do que tá acontecendo agora com a Carta Branca. Não, é interessante porque o filme fala justamente disso. São pessoas negras, homens negros sobretudo, que estão sendo acusados injustamente pela polícia, e aí rola uma chacina simplesmente porque o policial acha que eles são culpados por algum crime simplesmente por serem negros, que é o que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro sobre essa intervenção militar que a gente está vivendo. You ever shoot anyone? I didn't do it. Police. Oh, here we go. Here in Detroit, a city of war, violence continues. We've made state police and National Guardsmen available. I'm declaring a public state of emergency. It's a war zone out there. They're destroying the city. Police! I'm just gonna assume you're all criminals. They're gonna kill us, man. I need you to survive the night. Survive the night. Terceiro filme. Vamos, terceiro filme. O outro filme esnobado pelo Oscar, que aí, bem ou mal, ele está em algumas categorias, embora muito poucas, porque é um filme extraordinário e tem todos os elementos que o Oscar gosta, porque a gente brinca que tem cota de filme de Segunda Guerra no Oscar, né? Inclusive tem lá o Dunkirk, que está lá concorrendo. Mas por que Mudbound, da Dee Reese, não está concorrendo a melhor filme? Por que essa mulher extraordinária não está concorrendo à direção? Esse filme é ultra bem dirigido, ele cumpriria a cota do filme de guerra, que o americano ama, só que aí ele vai um pouquinho Pra além. ficar com a consciência boa, né, das guerrinhas que eles fazem nos outros países, Exatamente. né, porque nos deles eles não fazem nada. Só que ele bota uma pitadinha além, que é a questão racial do filme. You just come back. Come all the way back. Aliás, acho quase um crime que Mudbound não tenha sido indicada a montagem. Porque a montagem desse filme é da ordem do extraordinário, porque ela junta diversas narrativas de pontos de vista diferentes de vários personagens, que é um livro bem difícil de adaptar, inclusive, e ela consegue costurar tudo isso de uma forma extremamente orgânica e que funciona belamente, o que é muito difícil nesse sentido. Então a montagem desse filme, inclusive as chefes de equipe todas do filme, ela teve a preocupação de serem mulheres,
Então é um filme realmente que ela tem uma preocupação não só estética, mas social e crítica muito grande também. Então esse filme, por exemplo, não tá indicado a melhor filme, pra mim já é o melhor, pra mim já ganhou. Pra mim, depois a gente faz quem a gente daria o Oscar de melhor filme. Fotografia maravilhosa, tudo maravilhoso e me representa muito por todas essas questões, porque é o que a gente luta no dia a dia. E ela pegou e fez isso num filme com esse tamanho. Sim. E aí ela tá sendo também o lado positivo é que ela está pela primeira vez, uma mulher negra está sendo indicada na categoria de roteiro adaptado. Até hoje nenhuma mulher negra conseguiu ser nem indicada nessa categoria. E a The Reese é maravilhosa e vocês escutem o podcast feito por elas, que a Sam gravou, que fala sobre ela, e ela é uma mulher muito incrível, e o filme que eu vi só porque a Sam, porque eu também não conhecia, Pariah. Vejam. Pariah que fala? Pariah. A gente é brasileiro, né, gente? Mas veja, porque é maravilhoso, e escute o podcast feito por elas sobre a The Reese. Aliás, todas essas mulheres que a gente tá falando aqui, ó, Coppola, Catherine Bigelow, The Reese, e a próxima? Nós fizemos podcast sobre elas, que tem filmes interessantíssimos. A gente tem lá um podcast, sei lá, mais de 1 hora, com várias mulheres, inclusive eu, falando sobre a filmografia dessas mulheres. Então a gente também tem que procurar, porque o filme dessas mulheres nunca são dados facilmente pra gente. Gente, isso é uma aula de graça, de verdade, que você pode fazer enquanto você tá lavando louça. Que melhor coisa do mundo. Tá no ônibus, indo pro trabalho, fica escutando. Eu conheci o podcast antes de conhecer a Sam, inclusive, e eu já era fã. E antes de começar o vídeo eu esqueci, mas gente, assinem o canal, dê um like, curtam, comentem, porque agora eu sei pedir isso. E a gente chegou a 1000! 1000 inscritos! Yay! Já posso usar o YouTube Space! Mas eu quero usar mais um pouco, eu preciso de 10.000 agora. É verdade. Isso aí. Verdade. E aí mais uma esnobada pelo Oscar, que é uma mulher que fez uma coisa extraordinária do ponto de vista dos cifrões mesmo, né? Porque foi a primeira mulher a conseguir fazer um filme de super-heroína. Vamos falar de grana. E aí é realmente o que desenvolve e o que atrai muito dinheiro nessa indústria hollywoodiana principalmente, que é a Patty Jenkins com Mulher Maravilha. E aí realmente não é uma tradição no Oscar a gente ter filmes de super-heróis ganhando ou sendo indicado na categoria de direção melhor filme, mas o Sindicato de Produtores de Hollywood, que é uma das categorias votantes, indicou a Patty Jenkins tanto na direção quanto melhor filme, e que é um grande indicativo de quais seriam os filmes que o Oscar também escolhe, né? Porque muitos dos votantes de lá também votam no Oscar. Então rolou inclusive uma pequena expectativa de talvez o nome dela fosse um dos nomes a serem indicados, e não foi. E realmente a direção de Patty Jenkins é uma direção interessante, sobretudo num filme de super-herói que ela consegue dar outras camadas, num filme que geralmente é mais do mesmo, apesar dos problemas que o filme tem, mas eu acho que é uma diretora que poderia ser considerada. E nem que fosse pra olhar o filme em outras categorias. Efeitos especiais, técnicos, maquiagem, figurino, nada. Foi completamente esnobado. E já teve tanto filme de super-herói no Oscar? Sim, né? Nessas técnicas principalmente, é onde eles geralmente são indicados, e Mulher Maravilha foi completamente esnobado. Que foi o grande filme de super-herói daquele ano. Foi, total. Sendo que esse filme conseguiu, por exemplo, ano passado ele foi o terceiro, a maior bilheteria da história, né? Perdendo somente para Star Wars e A Bela e a Fera. Então, assim, perdeu para Star Wars, e o terceiro foi a Mulher Maravilha. Mulher Maravilha tinha conseguido no passado o feito de ter sido a maior bilheteria de um filme de estreia de super-herói, né? O filme de origem de super-herói. E Pantera Negra acabou de passar essa marca, que é outro filme extraordinário. E há quem diga que representatividade não importa. Pelo amor de Deus. Não, sério, vejam Pantera Negra. Não tem nada a ver, isso não era nem pra estar no vídeo, porque não é dirigido por mulher. Mas vejam e revejam. Sim. E que mais? Aí, temos uma quinta esnobada. Plus. Que seria um plus, que a gente poderia falar da nossa categoria, né? O quanto nós, brasileiros, também estávamos esperando que, como nossos pais, da Laís Bodansky, que é um filme maravilhoso, fosse o nosso representante do Brasil no Oscar. Não digo que ele chegaria lá, talvez, porque provavelmente não, mas enfim, não ficaria entre os 5 finalistas, mas não foi o nosso indicado ao Oscar. E o Brasil indicou o Bingo, do Daniel Rezende, no lugar de Como Nossos Pais, sendo Como Nossos Pais teve uma carreira internacional
de festivais extraordinária, e é óbvio que isso interessa aos votantes, e Daniel Rezende, apesar de ser famoso e conhecido lá fora também por ter feito a montagem de Cidade de Deus, eu acho que foi nessa aposta que os votantes brasileiros indicaram esse filme pro Oscar. Então, como nosso pai Lés Bodansky, é a nossa quinta esnobada do Oscar, mas mais aqui da nossa terrinha mesmo, que não foi nem o nosso indicado para o filme para ser considerado pela academia lá, entra na listagem final. Meninas, quando o papai acabar de lavar a louça, a gente vai, tá? Então já é pra ir recolhendo as coisas. Eu não tô perguntando a opinião de vocês. Você é dura com elas, não? Não. Eu devo ter alguma memória de alguém que foi muito duro comigo. Com certeza não foi meu pai. Como nossos pais, assim, a Lés Bodansky maravilhosa, tem uma longa trajetória. E é um filme que traz questões muito importantes, principalmente para nós, mulheres, sobre o ponto de vista da gente se redescobrindo como feminista, da gente repensando as nossas relações, né? De maternidade, relações com a nossa mãe, relações amorosas. Enfim, é um filme muito interessante, com muitas camadas também. Seu pai te deixou? Nada a ver com isso. Não, você vai me ouvir. Eu dei um basta naquele folgado que vivia às minhas custas. Você não vai. Sim, tematicamente é um filme que está realmente na pista da onda, digamos assim, porque é super relevante o debate que o filme levanta, além de ter atuações maravilhosas, né? Então o trabalho de direção de atores da Lés Bodansky no filme é realmente extraordinário. E aí todo mundo tinha uma grande esperança de que esse filme fosse o nosso indicado esse ano, e o Brasil preferiu o Bingo. Eu não quero mais fingir que eu sou uma mulher que dá conta de tudo. Eu não dou conta de tudo. Eu consigo entender a raiva que você sente por mim, mas se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria igual. Mas é assim mesmo, chega um determinado momento que a definição de mãe no dicionário é aquela que não sabe nada. Os homens têm dezenas de amantes ao longo da vida, eu tive um só. Todos os homens têm amantes? Você não sabia? Meu avô era assim e vai por aí. Isso é hereditário, é DNA, é herança. Transgressão, quando você assume, ela te faz uma pessoa muito melhor. Você recomenda? Muito. Então, gente, elas foram esquecidas pelo Oscar, mas não pela gente. Jamais, nunca serão. Jamais, O então... nosso Oscar particular, estão todas aqui. Todo mundo ganhou, é isso. Essas são as nossas escolhidas, nossas apostas pro Oscar. Vou botar hashtag apostas pro Oscar. Exatamente. Que não o estão. nosso contra-Oscar. É igual aquela tem eleição. Contra a cultura, tem contra-Oscar. Exatamente. É igual aquela eleição que a galera votou no Macaco Tião. Eu vou botar... Pra mim, são essas as minhas apostas do Oscar, as minhas e da Sam. Não, e esse programa é só mais uma forma da gente deixar claro que não tinham mulheres indicadas porque não tinham bons filmes. A gente listou aqui, por exemplo, 5 filmes maravilhosos e que fizeram carreiras internacionais interessantes, ganharam prêmios lá fora em outros festivais e que foram completamente esnobados pelo Oscar. No Oscar, por exemplo, não é muita qualidade que está em questão, né? São outros meandros que ajudam a formar um imaginário de quem são os grandes autores do cinema que não perpassa necessariamente pela qualidade dos filmes. É, porque a gente sabe que o Oscar é uma questão política também, né? Não é total. Comercial, política. E isso porque a gente nem cavucou nos filmes mais alternativos ainda, né? A gente pegou os filmes mais... Se a gente for da categoria de filme estrangeiro, então, tinha inúmeras diretoras com ótimos filmes na categoria de filme estrangeiro, e a gente só tem lá Corpo e Alma, que foi o filme que, inclusive, ganhou o Leão de Ouro ano passado. Pela primeira vez, Agnès Varda, que é uma cineasta extraordinária, está sendo indicada no Oscar. E na sessão de documentário. Ela poderia ter, por exemplo, em direção. E ela poderia ser a nossa 6ª aqui esnobada na categoria de direção. Gente, ela filme é uma rainha da direção, pelo amor de Deus. Apenas a mulher que criou a novela Vague. Embora insistam em dizer que foi Truffaut e Godard. Né? Também foram, mas ela também criou. Então, vamos tentar aqui o tempo todo recontar uma outra história do cinema pra vocês. Né? Não é apagar e esquecer os que já existem, mas é contar os que foram apagados. Trazer mais coisas pra gente ter um leque maior e até de representatividade, né? Porque quando a gente vê uma mulher lá concorrendo ao Oscar, que nem Lady Bird, né? Porque a gente tem um filme sendo uma mulher como representante, como nossa representante, né? Que é a Greta. Isso. Em direção e filme. Quando a gente vê, a gente vê que pode chegar lá.
E é isso. É isso. Muito obrigada. E assinem o canal, procurem o Cineclube delas e o Feito por Elas. E vejam esses filmes maravilhosos, viu? Vários deles estão em cartaz no cinema ainda, por conta do Oscar, inclusive. E vejam os filmes que são incríveis. Beijo! E se vocês quiserem mais vídeos de esquecidas do Oscar dos anos anteriores ou qualquer outro vídeo relacionado a cinema, eu quero que a Sam fique sempre aqui. Se vocês quiserem que a gente faça mais vídeos, então dá uma comentada aqui e vamos trocar ideias. Isso Beijo! aí. Beijo, valeu!